Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes do Apóstolo do Bem. Hoje nós vamos falar sobre o Espiritismo na arte. Nós vamos começar com a música Poesia e Canção, fazermos a prece e iniciarmos então o estudo. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos mais esta oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos em Teu nome, pedindo as Tuas bênçãos e a Tua permissão de iniciarmos mais um estudo, de colocarmos as nossas mentes e os nossos corações em pensamentos mais elevados, disponíveis para receber os influxos amorosos dos nossos companheiros espirituais, pedindo também, Senhor Jesus, a Tua proteção a todos os lares deste orbe terrestre, tão necessitados do Teu amor, que possam ser amparados em suas dores físicas e espirituais, encarnados e desencarnados. Sê conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Olá, meus companheiros. Hoje nós vamos falar então sobre o Espiritismo na arte. Como o Espiritismo pensa a arte? Nós já tivemos aí na última palestra com a Taíla falando sobre a cultura de uma maneira tão agradável para nós, que nos faz aí refletir sobre a doutrina espírita como um todo, atuando em todos os segmentos de nossa existência, que abrange tudo, o como é sermos espíritos imortais, pensando em tudo na nossa vida conforme a doutrina espírita enxerga, conforme o Evangelho de Jesus nos traz, seja em sociedade, seja a nossa cultura, seja a nossa política, seja a nossa economia, seja as nossas relações com o outro, encarnados ou desencarnados. Em tudo, nós temos algo que a literatura espírita pode nos trazer no dia de hoje, as formas de observarmos e de pensarmos todas essas questões que nos envolvem.
E então, uma dessas é o Espiritismo na Arte, que também é título de um livro de Leon Denis. Para quem não conhece a obra de Leon Denis, talvez conheça um ou outro livro dele, como por exemplo O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Invisível. Ele é autor também de O Espiritismo na Arte. E nós não vamos ter apenas referências do Espiritismo tratando da arte neste livro. Nós temos também no próprio Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação espírita, nós vamos falar também sobre arte em obras póstumas, vamos ter referências na literatura de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, Emmanuel. Então, a arte como um todo é bem retratada na literatura espírita. Bem, então nós vamos começar pensando o que é arte, nos termos do nosso dicionário, ou seja, do comum, daquilo como nós conhecemos, que podemos buscar. E aí então vamos ver a visão da doutrina espírita sobre a arte, seus objetivos, o que nós então fazemos com a arte, como devemos pensar a arte, para que a arte existe, qual a nossa relação de espíritos imortais com a arte. Então vamos acompanhar. No dicionário nós vamos encontrar aí que é maneira de ser ou agir, conduta, habilidade, ciência, talento, ofício. Então até aí, muito tranquilo, e inclusive nós costumamos, quando vemos alguém que dança bem, que canta bem, que toca bem ou tenha qualquer outra inclinação para a arte que nós consideramos superior à nossa ou que nós desconhecemos, nós costumamos dizer, nossa, fulano tem um dom para cantar, fulano tem um dom para poder dançar, tem o dom para poder escrever. E nos esquecemos que, na verdade, aquilo que nós chamamos de dom tem sido trabalhado muitas vezes por encarnações sucessivas até que se atinja um determinado grau de perfeição, entre aspas, de excelência, melhor dizendo. Então, quando nós pensamos no gênio de Mozart, nós pensamos, nossa, que dom, né? Daria tudo para poder ter a genialidade, o dom de Mozart. A questão é que nós não sabemos quantas encarnações sucessivas Mozart teve, não só aqui na Terra, mas quem sabe em outras esferas, para poder atingir este nível de excelência. O mesmo com Leonardo da Vinci e outros tantos que nós conhecemos no mundo da arte. Então nós já vamos começar considerando daí, porque nós não podemos nos esquecer que somos espíritos multimilenares. Então, essa maneira de ser ou de agir, conduta, habilidade, ciência, né, ou conhecimento, talento, ofício, ela não surge, não brota repentinamente. Ela exige muito esforço, muito trabalho, muita disciplina. Então, trabalho sucessivo ao longo de muito tempo, seja nessa ou em outras encarnações. E aí então nós vamos encontrar no livro referido, O Espiritismo na Arte, de Leon Denis, a seguinte passagem, que a arte, a beleza é um dos atributos divinos. Então já começa Leon Denis falando para nós sobre um dos atributos divinos. E a beleza é um deles. Deus colocou nos seres e nas coisas esse misterioso encanto que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração, às vezes de entusiasmo. A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna, da qual aqui na Terra não percebemos senão um reflexo. Então, em contrapartida daquilo que nós temos no dicionário, vem então Leon Denis ampliar em muito o nosso conceito de arte, considerando o que a doutrina espírita pode nos trazer, nos revelar a este respeito. Então, estudo, manifestação dessa beleza eterna. Que beleza eterna? Dos atributos divinos, da qual aqui na Terra não percebemos senão um reflexo. E aí, então nós podemos fazer uma seguinte consideração. Nós outros já consideramos a Terra enormemente bela.
com tudo aquilo que ela tem no que diz respeito à fauna, à flora, mesmo quando vista do espaço, que maravilha ver este orbe azul maravilhoso girando no espaço nessa velocidade incrível que ela gira. Já é de uma beleza que nós não conseguimos exprimir e não temos sequer como copiar. E ainda assim nós não percebemos aqui na Terra senão um reflexo desta beleza eterna, desses atributos divinos, que é essa beleza que nós temos então no cosmo como um todo, a criação divina por inteiro. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças das almas. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, sabedoria, paz e amor. Nós encontramos essa passagem no livro O Consolador, na questão 161 do Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Olha que coisa maravilhosa! A arte pura, né, é a da qual ele está tratando. Nós aqui na Terra, em condições de espíritos imperfeitos em um planeta de expiações e provas, claramente ainda estamos distantes da arte pura, com certeza. Mas já trazemos no nosso âmago este anseio deste mais além que ele se refere, esta busca por algo que nos transcende. E nós temos feito isso desde os nossos momentos nas cavernas, com as pinturas, né, nas pedras das cavernas, tentando representar aquilo que estava ao nosso redor. As nossas primeiras manifestações artísticas, já expressando aquilo que nós ainda não compreendíamos, mas que já dizia daquilo que nós temos desde então na nossa consciência gravado, que é este conhecimento, esta intuição de algo muito maior do que nós, conforme o próprio livro dos Espíritos nos traz, de que essa intuição da divindade, de Deus, do Criador, sempre esteve conosco. Não é um produto de educação. Kardec faz essa pergunta, se esse nosso senso, esse nosso entendimento, essa nossa sensação, essa nossa intuição de Deus, da divindade, era algo ensinado ou se era algo inerente a nós. E já está o Espírito de Verdade respondendo em O Livro dos Espíritos que isso é inerente, já está em nós. E já estávamos nós ali, através das nossas primeiras manifestações artísticas, tentando fazer exatamente isso que Emmanuel nos aponta, que é tentar exteriorizar, este ideal, essa divina manifestação deste mais além, a esperança das nossas almas. E aí, claro, com o nosso progresso intelectual e, sobretudo, moral, já que é para exteriorizar as verdades divinas, é muito necessário que nós possamos evoluir moralmente, acima de tudo. E neste intento, o verdadeiro artista é sempre o médium das belezas eternas. Então nós já vamos começar claramente, sem quaisquer críticas a quaisquer formas de arte ou de manifestações que nós consideramos artísticas, sobre a qualidade dessas manifestações, considerando que cada um só dá aquilo que possui. Mas de qualquer forma somos todos médiums então das belezas eternas, em conformidade com aquilo que nós já conquistamos. E aí o trabalho do verdadeiro artista, em todos os tempos, foi exatamente fazer com que o nosso sentimento, o sentimento humano, pudesse alçar da terra para o infinito. Olha que coisa mais maravilhosa. Então é exatamente esta busca do mais além. É a busca de Deus e de nós expressarmos todo esse nosso sentimento.
Em algum momento, teremos condições de expressar unicamente a nossa alegria, a nossa gratidão pela nossa existência, em estarmos aqui neste universo, fazermos parte dele e podermos co-criar em um futuro, não sei quão distante, em plano maior com Deus. Sobre co-criação, só abrindo um adendo aí para quem tiver curiosidade, né, sobre isso, André Luiz tem um capítulo inteiro sobre co-criação em plano maior com Deus, no livro Evolução em Dois Mundos, que vale muito a pena ler. Porque já que a arte é criação e cada um cria em conformidade os recursos que já adquiriu, isso também entra naquilo que André Luiz está explicando sobre co-criação em plano menor e em plano maior com Deus no livro Evolução em Dois Mundos. Estamos nós aqui na possibilidade, em termos artísticos, de criar, por exemplo, uma música popular ou uma música erudita ou uma música religiosa, não importa se espírita, se católica, se evangélica, mas todos nós, neste intento de expressar aquilo que possuímos, já estava o Cristo há 4,5 bilhões de anos atrás aproximadamente, em suas expressões digníssimas e supremas, criando, moldando, planejando o nosso próprio orbe azul. Então, olha só as manifestações artísticas em planos diferentes da existência. Mas como lei do progresso é um dos princípios da doutrina espírita, nós já podemos ter este consolo de que, em algum momento, em um futuro, não sabemos quão distante, porque depende de cada um de nós, nessa condição do Cristo, criando, co-criando com Deus em plano maior, estrelas, outros planetas, estando em equipes de espíritos puros e felizes, transmitindo, exteriorizando o nosso entendimento da lei e da divindade. Então isso significa, representa muito para nós, nos deixa muito entusiasmados, conforme então o texto que lemos antes, né? Entusiasmo, né? Ter Deus dentro e poder exteriorizá-lo. Vamos continuar. Leon Denis, ainda no Espiritismo na Arte, fala para nós sobre o objetivo então da arte. Que o objetivo essencial da arte é a busca e a realização da beleza. É ao mesmo tempo a busca de Deus, uma vez que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Então ele já coloca nestes termos, porque em todos os tempos, especialmente como já disse, em um mundo de expiação e provas como o nosso, nós ainda vamos entrar para todo sempre, enquanto estivermos em um mundo de expiação e provas, nessa discussão que nos parece eterna sobre o que é beleza, o que é belo. Inclusive, nós temos em todo o mundo faculdades de artes, né? Nós temos aí belas artes, nós temos o design, nós temos faculdade de música. Então, essas discussões, inclusive do ponto de vista acadêmico, nós as possuímos. Nós as temos discutido já há muitos séculos. Então, para não entrar neste campo dessas discussões, que quando não estamos devidamente sintonizados e observando o que Leon Denis coloca para nós muito claramente, a realização perfeita da beleza física e moral, nós podemos ficar ligados apenas no nosso eu. E apenas no nosso eu, ou seja, no nosso ego, no nosso umbigo, diz respeito exatamente à nossa imperfeição moral, que ainda é marcada, como nos diz a literatura espírita, sobretudo em O Evangelho segundo o Espiritismo, no egoísmo e no orgulho, que são as maiores chagas da humanidade e que nos impedem, então, de evoluir mais rapidamente. Então, por isso que nós não devemos, inclusive, entrar nessas discussões de o que é belo, o que não é, o que é bonito para mim ou o que é belo para mim pode não ser belo para o outro. Então, no nosso campo de entendimento e da nossa faixa evolutiva, isso será sempre relativo.
Mas Deus é absoluto e é a beleza eterna. A única e verdadeira beleza, já que um dos próprios atributos da divindade, conforme nos aponta o Espírito de Verdade no Livro dos Espíritos, é ser exatamente único, conforme também únicas são as suas leis. Então, a beleza física e moral, ou seja, a busca de Deus, uma vez que Deus é a fonte primeira, não é isso? Causa primária e inteligência suprema, conforme a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, como fonte primeira e a realização perfeita, que é atributo divino, perfeito em todas as suas atribuições, da beleza física e moral. Quanto mais nós progredimos para irmos, então, aprimorando a moral, a nossa espiritualidade, a nossa compreensão e ação em conformidade com as leis de Deus, maior a nossa possibilidade de compreender o objetivo da arte nos termos que Leon Denis nos aponta, que é fazer a busca desta realização da beleza. Porque não é a nossa beleza, a minha beleza. Não tem a ver com o ego, com o meu orgulho, com o meu egoísmo, com a minha vaidade, filha do orgulho. Especialmente, infelizmente, entre muitos artistas. É muito comum, nós todos sabemos disso. Então a verdadeira arte, ou verdadeiro artista, como médium que Emmanuel nos apontou, é buscar a realização da beleza. Mas que beleza? A beleza das coisas de Deus, as sublimes. Então essa beleza física e moral naquilo que reponta a divindade. Então é sair do meu ego para entender e exteriorizar as coisas divinas. Ainda neste livro, Espiritismo da Arte, Leon Denis coloca para nós, ainda falando sobre o objetivo da arte. Quanto mais a inteligência se purifica, porque é necessário também ter entendimento, compreensão, discernimento, raciocínio, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. O objetivo essencial da evolução será, portanto, a busca e a conquista da beleza, a fim de realizá-la no ser e em suas obras. Tal é a regra da alma em sua ascensão infinita. Olha que coisa incrível. Então ele já coloca para nós aquilo que nós precisamos atingir como objetivo enquanto progredimos em inteligência e em moral. O próprio Livro dos Espíritos nos aponta que, via de regra, a inteligência vai à frente. Por quê? Porque nos dá essa possibilidade de discernir. A razão então se amplia. Emmanuel mesmo diz que o discernimento é a bênção da razão. E por isso, normalmente a inteligência vai à frente. Podendo discernir, nós temos melhores condições de apreciar uma coisa e outra e fazer então escolhas. E nesse sentido, compreendendo o belo conforme aquilo que vem de Deus, dos atributos divinos, nós podemos então cumprir com o que o Leon Denis está dizendo, que é, portanto, a busca e a conquista da beleza. Que beleza? A minha beleza? A do meu ego? A da minha vaidade? Do meu orgulho? Não. A beleza das coisas eternas, a fim de realizá-la no ser e em suas obras. Pensemos aqui de um outro aspecto, para aqueles que conhecem a história de Nosso Lar, ou já leram Nosso Lar, já leram outras coisas sobre Nosso Lar, ou talvez tenham tido contato através apenas do filme, depois inclusive falamos disso mais tarde, mas pensem, a arquitetura também é considerada no nosso meio acadêmico arte, né? Uma das formas de arte e ciência, mas está ali a arquitetura desde todos os tempos na nossa humanidade, na nossa civilização, a arquitetura como uma das expressões artísticas mais belas que nós temos. Pensemos na expressão das coisas eternas e divinas dos trabalhadores abnegados que construíram a cidade de Nosso Lar. A beleza da cidade de Nosso Lar. Depois pesquisem, existe um livro chamado Cidade no Além,
que está vinculada à obra de André Luiz, que tem desenhos, né, que a médium pôde desenhar, inspirada pelos amigos espirituais, como a arquitetura de nosso lar. E por isso mesmo tiveram condições de reproduzir isso em 3D no filme, para quem viu o filme. Talvez tenha ficado pensando, como que eles sabem que a cidade é assim, tem esse formato, as torres são dessa forma? Porque existe esse livro, Cidade no Além. Convém assistir, convém ler, né? Perdoe, para poder ver como é. Então é muito interessante pensar na arquitetura, é uma expressão artística que esses espíritos devotados e abnegados puderam então exprimir né, da sua própria inteligência, da sua própria capacidade, dos seus conhecimentos, exprimindo a vontade deles de criar uma colônia espiritual. E é maravilhosa para quem já viu, né, os desenhos no livro, para quem viu o filme. É lindíssima a cidade, de arquitetura ímpar que nós ainda não temos na Terra. Então, se nós tivermos, né, que falar só da arquitetura, ou só da arquitetura de nosso lar, por exemplo, nós poderíamos ficar aqui com certeza um outro estudo inteiro sobre todas as referências que nós encontramos do ponto de vista arquitetônico na cidade de nosso lar, que é incrível, como eu disse. Mas continuando, falando sobre a inspiração para a arte, nós vamos encontrar o seguinte texto. O espírita sabe que imenso auxílio a comunhão com o além, com os espíritos celestes, oferece ao artista, ao escritor, ao poeta. Quase todas as grandes obras tiveram colaboradores invisíveis. E por isso eu disse anteriormente que, pensando no nosso progresso moral, nós não podemos ficar presos na vaidade, no orgulho, no egoísmo, acreditando que aquilo que a gente produz é exclusivamente nosso. Onde fica a cooperação com o plano invisível, que tem que acontecer o tempo inteiro em tudo aquilo que a gente faz? Obviamente, consideradas e dadas as proporções nos quesitos de sintonia, com quem nós estamos sintonizando. Mas a despeito disso, somos médiuns o tempo inteiro, estamos sintonizando com aqueles que se nos afinizam com as ideias, com os sentimentos. Mas no campo aqui da arte, já está colocando para nós este conceito claro. Não é só meu, é obviamente uma colaboração. Inclusive, o Gladstone, para quem não conhece, um compositor espírita que compôs várias das músicas que Tim e Vanessa cantam, né? Por exemplo, quem conhece toda a trajetória, a carreira de Tim e Vanessa em suas inúmeras músicas, se não me engano, no primeiro CD de Tim e Vanessa tem uma frase muito interessante do Gladstone. Depois procurem lá, eu acredito que esteja neste lugar. Mas ele diz lá que nós somos constrangidos a assinar as obras, né, que porventura nós escrevemos, né, no caso dele, as letras, né, das músicas que o Tim então compõe essas melodias maravilhosas. Mas por quê? Não sendo necessariamente uma psicografia, mas estando então dentro deste esquema da colaboração com o plano invisível, estando plenamente ciente disso, faz parte dessa nossa responsabilidade de assinar aquela música, já que não foi uma psicografia. Se fosse uma psicografia, o espírito então diria seu nome e assinaria, como obviamente nós temos aí no meio artístico. Não sendo, né, o médium, né, inspirado então pelas entidades espirituais, é ali, né, como diz então Gladstone, constrangido a assinar a obra. É claro, uma questão de responsabilidade nossa com aquilo que a gente escreve, com aquilo que a gente faz no campo artístico. Então é extremamente interessante esse lembrete dele para nós. Às vezes a inspiração desliza suavemente em nosso intelecto, mistura-se intimamente ao nosso próprio pensamento, de tal maneira que se torna impossível distingui-la. Outras vezes é uma repentina erupção, uma invasão cerebral, um sopro que passa sobre nossas frontes e agita-nos com uma espécie de febre. Outras vezes é como que uma voz interior, tão nítida e tão clara que parece vir de fora para nos falar de coisas graves e profundas. Então é Leon Denis, no Espiritismo da Arte, falando sobre a inspiração, como que ela vem
à mente daqueles que estão ali numa dada composição artística, não importa de que natureza seja, de como que a inspiração pode vir. Às vezes, muito suave, como que uma voz muito distante, te inspirando alguma coisa, e às vezes arrebatadora, como ele coloca, de maneira ostensiva para que aquela pessoa produza. No livro dos Espíritos, na questão 251, Kardec faz a seguinte questão: são sensíveis à música os espíritos? E aí no caso ele vem falando especificamente sobre a música. E o Espírito de Verdade fala para nós que aludes à música terrena, que é ela comparada à música celeste. E nisso daí a gente então já tem uma informação importantíssima, já que para nós aqui na Terra, por exemplo, a música para nós é extremamente importante. Em todos os povos, em todas as culturas. E muitos, mesmo na lide espírita, podem ficar se perguntando: e existe música no plano espiritual? Isso é importante? Então olha só, já em 1857, a resposta do Espírito de Verdade falando para nós: que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. E inclusive, eu não coloquei aqui nessa apresentação, mas para aqueles que quiserem até ver outros momentos na codificação espírita falando sobre a arte, sobre a música propriamente dita, tem uma passagem muito interessante em Obras Póstumas, em que um dos participantes da reunião de Kardec tem uma descrença muito grande sobre música no plano espiritual. E aí acontece uma situação muito interessante com ele, que os espíritos vêm e em êxtase, em transe mediúnico, em estado de êxtase, o levam para altas esferas espirituais para que ele pudesse ouvir a música celeste. Ele volta completamente transtornado, sem ter lembrança efetiva daquilo. E os espíritos então falam com Kardec que ele não se lembraria daquilo, mas por conta do impacto que ele sentiu ao perceber a música celeste, ele não trataria mais daquele assunto, e não trataria mais daquele assunto com descrença, ele não mais discutiria sobre aquilo. Olha só que coisa interessante, recomendo a leitura. Em plena via pública, diz André Luiz em Nosso Lar, ouviam-se, tal qual observar à saída, belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente: essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Olha que coisa interessante. Então, em nosso lar, todos trabalham com música. Muito belo a gente poder ler isso no livro, O Nosso Lar. E aí também na obra de André Luiz, no livro Os Mensageiros, está aqui um quadro que tem o nome de O Martírio de São Diniz, de Florentino Bonat. André Luiz está aí, os Mensageiros, ele está em uma determinada colônia e ele passa por este quadro que ele reconhece e fala: olha, vocês estão com esse quadro aqui também? E aí o companheiro, o instrutor de André Luiz fala com ele, bem, não é também. Na verdade, este quadro foi feito aqui no plano espiritual. E André Luiz, inclusive, percebe que o quadro tinha matizes, inclusive de iluminação própria e de movimento que na Terra nós não teríamos condições de imaginar. Eu, na minha imaginação fantasiosa, fiquei imaginando o quadro mais ou menos a semelhança dos efeitos
especiais que nós vemos nas fotos, né, dos jornais do filme de Harry Potter, por exemplo, né, imagens com movimento, né, e com luz própria. Mas é da minha imaginação fantasiosa. Foi o máximo que eu consegui imaginar como um quadro, né, no plano espiritual pode ter luz, pode ter movimento. E André Luiz então fica muito impressionado com a beleza que esse quadro tinha no plano espiritual em relação àquilo que ele conhecia do quadro na Terra, conforme a gente vê, ainda que seja muito bonito. E aí então o instrutor explica para ele que na verdade o quadro já existia no plano espiritual, com esta beleza então que André Luiz está podendo observar. E que o artista, né, no caso Florentino Bonat, é que no momento, né, de sono foi levado até o plano espiritual para poder contemplar o quadro. E quando acordou com as memórias que conseguiu reter da experiência no plano espiritual vendo o quadro, pintou o quadro. Então olha só que coisa interessante. Em obras póstumas, Allan Kardec fala para nós: sim, certamente o Espiritismo abre à arte um campo novo, imenso e ainda inexplorado. E quando o artista reproduzir o mundo espírita com convicção, aurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações. Então, Allan Kardec já estava ali falando para nós sobre a importância futura da arte espírita, né, trazendo para nós as mais sublimes inspirações. E em termos históricos, inclusive, é interessante nós salientarmos que a despeito disso e de já estar aí na obra espírita desde a codificação, ainda hoje muitas casas espíritas, por exemplo, não têm o concurso da música, né? Não cantam, não tem uma música espírita em suas reuniões, por exemplo. Mesmo aqui no Brasil, foi Leopoldo Machado, depois pesquisem sobre essa figura extremamente importante para o movimento espírita, especialmente para as mocidades e evangelizações infantis, já que ele saiu na Caravana da Alegria, né, fazendo uma viagem longa pelo Brasil, fundando e instaurando mocidades espíritas e evangelização infantil, se não me engano, aí da década de 50, né, que isso aconteceu. E ele então escreve o que nós conhecemos como o primeiro hino, né? Ainda não falávamos como falamos hoje, né? Uma música espírita, que para nós hoje é muito comum a gente falar música espírita, e nós vamos a shows de música espírita, felizmente, mas a gente ainda chamava de hinos, talvez ainda por conta das nossas influências, né, com as nossas tradições ainda católicas, né? Os nossos companheiros católicos têm os hinários, né? Já cantam, né, já cantavam músicas católicas há muito tempo. Nós espíritas ainda não tínhamos criado a cultura de compor músicas espíritas. E muitas das músicas espíritas que nós ainda temos hoje, tradicionais do movimento espírita, são paródias, né? Ou seja, letras compostas sobre melodias de músicas populares conhecidas. Não eram composições integralmente espíritas, letra e melodia. E quando então nós temos Leopoldo Machado compondo o que nós, então, temos como o primeiro hino, a primeira música espírita, que se chama o Hino da Alegria Cristã. Somos todos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres, pensando no bem, a nossa alegria de bons cristãos não ofende a Jesus nem fere a ninguém. Imagino que alguns de vocês já tenham ouvido, né, esta composição de Leopoldo Machado. E daí, então, nós começamos no movimento espírita, nós, em termos de movimento espírita, desde então, nesta trajetória a partir da música para as outras expressões artísticas que nós temos hoje no mundo espírita, inclusive o cinema, né, como nós temos aí já bem patente, né, do filme Nosso Lar, filme de Bezerra de Menezes, de Allan Kardec e outros, né, já então na arte do cinema. Então, começando aí com a música, né, isso tudo impulsionado por este momento desbravador, vamos dizer assim, de Leopoldo Machado. Essa figura é extremamente importante para nós em muitos sentidos na doutrina espírita. E aí Leon Denis continua para nós: o estudo do espiritismo em suas relações com a arte encerra
os mais amplos problemas do pensamento e da vida. Ele nos mostra a ascensão do ser na escala das existências e dos mundos em direção a uma concepção sempre mais ampla e mais precisa das regras de harmonia e de beleza, de acordo com as quais todas as coisas são estabelecidas no universo. Nessa magnífica ascensão, a inteligência cresce pouco a pouco. Os germes do bem e do belo nela depositados desenvolvem-se, ao mesmo tempo em que se amplia a sua compreensão da lei da eterna beleza. Então olha só o trabalho da arte fomentando o nosso próprio progresso intelecto-moral. Olha a importância disso. Então hoje na arte espírita nós já temos aí patentes, né? Desde Leopoldo Machado, a música espírita, poesia espírita, pintura espírita, né? As pinturas mediúnicas, eu mesmo já estive em reuniões mediúnicas de pintura, né, que são lindíssimas. Dança espírita nós já temos também, o teatro espírita já bem patente no nosso meio, inclusive com companhias de teatro trazendo para nós obras belíssimas que sempre valem a pena serem vistas. O cinema espírita, como eu já disse, então nós temos aí já patentes em todas as áreas da arte, a expressão espírita, com embasamento espírita evangélico, né, o evangélico espírita, para a expressão artística. E não há muito custo e muito sofrimento, inclusive daqueles que começaram em determinadas áreas, pois que mesmo no meio espírita, com tanta literatura falando sobre a arte espírita e sobre a importância dela, muitas vezes, e talvez ainda hoje, no meio espírita, entre espíritas, talvez ainda encontremos um grande preconceito, uma grande desconfiança, ainda uma ignorância grande, né? Ou seja, o desconhecimento do que é a arte espírita e ficar pensando assim, mas o que é arte espírita? Né? Qual é a diferença entre a arte espírita e qualquer outra arte? E por isso trazemos aí estas referências na literatura espírita para que a gente comece a compreender e comece inclusive a dar mais valor e efetivamente consumir esta arte espírita, tal qual nós consumimos qualquer outra forma de arte. Por que não consumir a arte espírita? Por que não comprar um CD de música espírita? Por que não ir ao cinema para poder assistir um filme espírita? Por que não ir a um teatro assistir uma peça espírita? É um ponto para nós refletirmos e que muitas vezes nós não refletimos, não consumimos a arte espírita. E que ela nos traz, com certeza, conteúdo evangélico doutrinário espírita, em uma expressão artística que tange a todos aqueles objetivos que nós lemos lá atrás, que Leon Denis traz para nós. Desta nossa busca, dessa nossa inspiração, do entusiasmo de encontrarmos as verdades e as belezas eternas. Por que não? Então eu diria, vamos consumir arte espírita, vamos conhecer a arte espírita, a música espírita, tantos compositores espíritas, tantos CDs gravados, tantas músicas que os nossos jovens nas comebes, ou seja, os encontros de carnaval, têm feito composições belíssimas para poder acrescer ao acervo de músicas espíritas, ano a ano, já que todos os anos nós temos esses encontros de carnaval e acontecem essas composições belíssimas, tanto antes do encontro propriamente dito, para a escolha da música, tema, que vai então definir ali de maneira artística o tema daquela comebe naquele ano, quanto há músicas que são feitas na própria comebe. A música que cantamos no início, Poesia e Canção, inclusive foi composta na comebe de 2003, 17 anos atrás. Ou seja, todos os anos, por exemplo, nós temos, e os grupos já conhecidos, que já estão aí no meio espírita compondo já há tantos anos, né, revertendo os fundos, né, dos shows, dos CDs que são vendidos para as obras de assistência socioespiritual nas casas espíritas. Então, olha só, né, a nossa responsabilidade, a nossa contribuição para com a arte espírita, se não criando, consumindo. Então, é algo para nós pensarmos também.
é muito importante, assim como nós gostamos de consumir os livros, né? A literatura também é uma forma de arte. E às vezes nós pensamos que aí acabou, encerra-se ali, apenas a literatura espírita. É tudo que eu preciso consumir. Olha o tanto de coisa que nós temos. Todas as possibilidades que nós temos de ligação na inspiração com as verdades e belezas eternas. A música é uma lei moral. Dá alma ao universo, asas ao pensamento, voo à imaginação, encanto à tristeza, alegria e vida a todas as coisas. É a essência da ordem e eleva em direção a tudo o que é bom, justo e belo, e do qual é a forma invisível, mas no entanto deslumbrante, apaixonada, eterna. Este texto é de Platão e está no livro O Espiritismo na Arte de Leon Denis. Platão dá esta psicografia. E muitos devem estar se perguntando, nossa, Platão, como assim? Não é incomum. Platão tem uma citação, um texto maravilhoso de Platão no final de O Livro dos Espíritos. Para quem ainda não pôde ter a oportunidade de ler ou de terminar de ler O Livro dos Espíritos, Platão dá uma mensagem magnífica em O Livro dos Espíritos. Já então, desde o início da codificação espírita, já estava Platão contribuindo conosco em seu grande conhecimento. Emmanuel, no livro Consolador, questão 167, traz para nós, no capítulo da composição, os grandes músicos da Terra com méritos universais não obedecem a lembranças do pretérito, e sim a gloriosos impulsos das forças do infinito, porquanto a música na Terra é, por excelência, a arte divina. Então olha só que bacana Emmanuel trazendo para nós, né, nesse quesito aí, falando especificamente da música. E aí, para nós já nos encaminharmos para o final desse estudo, nós vamos trazer aqui um texto de André Luiz em um de seus livros, de nome Conduta Espírita, no capítulo Perante a Arte. Olha o que ele fala para nós. Colaborar na cristianização da arte, sempre que se lhe apresentar ocasião. A arte deve ser o belo, criando o bem. Repelir sem crítica azeda as expressões artísticas torturadas que exaltem a animalidade ou a extravagância. O trabalho artístico que trai a natureza nega a si próprio. Burilar incansavelmente as obras artísticas de qualquer gênero. Melhoria buscada, perfeição entrevista. Preferir as composições artísticas de feitura espírita integral, preservando-se a pureza doutrinária. A arte enobrecida estende o poder do amor. Examinar com antecedência as apresentações artísticas para as reuniões festivas nos arraiais espíritas, dosando-as e localizando-as segundo as condições das assembleias a que se destinam. A apresentação artística é como um ensinamento. Deve observar condições e lugar. E aí ele encerra este texto com uma passagem de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, que "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos com Cristo Jesus." Então, nós agradecemos com muita alegria, com muita gratidão, mais esta oportunidade de estarmos aqui conversando, levando mais este estudo aí de um dos temas da doutrina espírita que gostamos muito, em particular, por sermos apaixonados por arte, especificamente música, mas com muita alegria nós agradecemos mais esta oportunidade que a Casa de Bezerra de Menezes e a Espiritualidade Amiga nos oferece de podermos conversar. Que Jesus fique com todos. Nós vamos cantar mais uma música e fazermos a prece para encerrar. Nós vamos cantar uma música de composição nossa chamada Herança. Filhos do eterno amor, pó de estrelas em pleno fulgor,
herdeiros da mente maior, depositários de um mundo melhor. Do princípio nada sabemos, Deus, Espírito e matéria, no universo em que vivemos, o pensamento reverbera. A herança nos foi confiada no dia da criação. Nossa tarefa não será adiada, cada um com seu rincão. Pródigos em nosso viver, através dos mundos aflorar. Mas o tempo nos faz aprender e a vida nos leva a amar. Retornaremos ao amor do Pai, fazendo jus à nossa herança. É trabalho que não se esvai, amor, fé e esperança. Querido Mestre Jesus, nós só podemos agradecer esta oportunidade de aqui nos encontrarmos. Quão bom é a lembrança em nossa mente, o reconhecimento da paternidade divina, de nos lembrarmos filhos do Altíssimo, do Eterno Criador, e de sabermos que em nossas parcas possibilidades de hoje estamos aprendendo aquilo que nos é necessário para sermos co-criadores em plano maior no futuro. E que possamos desde já, inspirados pela arte divina que é o universo no qual estamos, do qual fazemos parte, do qual temos a responsabilidade de co-criar, podermos firmemente dar os nossos passos e correr com paciência, como nos disse Paulo, para a carreira que nos está proposta. Que possamos interiorizar a arte, a poesia divina na forma das inspirações dos nossos amigos espirituais, fazendo a força que nos é necessária de elevarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para estar com eles, sem querer forçar que eles desçam até a nossa sintonia. É de nossa responsabilidade nos elevarmos em sintonia, pensamento e sentimento, para alcançarmos as melodias sublimes, as cores maravilhosas, as formas sublimes. Que possamos com muita alegria encerrarmos os trabalhos desta noite e estarmos em nossos lares convencidos de que Jesus, o celeste amigo e artista mestre de nosso planeta, nos tem em seu coração amoroso e de paz, esperando que nós encontremos em teu Evangelho as palavras redentoras para a nossa própria salvação. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Sê conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.